Estamos de volta com o 13 e 1 e com dificuldade de acertar as contas públicas, o governo estuda mudar um dos seus instrumentos de controle, a chamada regra de ouro. O assunto foi discutido ontem em reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os ministros Henrique Meirelles e Diogo Oliveira. Mas quem conta mais detalhes, explica um pouquinho toda essa questão aqui no 13 e 1 para os nossos debatedores, é a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Olá, Denise. Olá, pessoal. Então vamos falar da regra de ouro. Tecnicamente ela é meio complicada, então vamos tentar simplificar. A Câmara e o governo estão discutindo a possibilidade de uma alteração na Constituição, por isso seria uma PEC que exigiria a votação de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado para aprovação. A partir daí, o governo teria condições de emitir dívidas além do nível de investimentos. Os investimentos têm caído muito, porque o governo não tem recursos, então a margem para ampliação dessa dívida também tem caído. E o governo pode chegar numa situação insustentável. Para não cometer irregularidades que poderiam dar dor de cabeça do ponto de vista legal, então o governo alteraria a lei. A contrapartida seria um compromisso ainda maior com a austeridade, com o não aumento dos salários do funcionalismo, sem contratações, com outros cortes de despesas. Aquele velho discurso. Na verdade, o governo não conseguiu avançar como pretendia com o ajuste fiscal, com a reforma da Previdência e já está prevenindo uma situação ainda mais grave. Quando se fala em aumento de gastos, é bem possível que ele consiga a adesão do Congresso. Mas eu queria saber de vocês, se vocês, primeiro, veem condição política para a aprovação dessa PEC e depois qual seria a repercussão do ponto de vista da sociedade, da opinião pública, inclusive desse apoio que o governo pretende ter para medidas como a reforma da Previdência. Um absurdo, uma coisa absolutamente contraditória com tudo o que foi pregado e que vem sendo feito até aqui. Nós, nesse programa, somos todos defensores da reforma da Previdência, da necessidade de um ajuste fiscal. E você mexer na Constituição para permitir que você use receitas para cobrir, para fazer novas dívidas, para cobrir endividamento, é ir na contramão disso tudo, da pregação de um ajuste, da pregação de que haja um teto para gastos públicos, de tudo que vinha sendo feito até aqui. E como assim contrapartida em que o governo se compromete a ser mais austero? Ora, seja mais austero, justamente não aumentando o endividamento e não precisando dar isso que é uma pedalada. Não tem diferença disso e dos truques e das mandracarias que a Dilma fez com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Está se tentando dar um drible na lei de responsabilidade fiscal numa das suas cláusulas mais importantes, que é essa chamada regra de ouro. Se a regra é de ouro, isso já deveria ser um sinal de que ela não vai ser mexida. Ela deveria ser uma cláusula pétrea da lei de responsabilidade fiscal, impossível de mexer de acordo com circunstâncias políticas de um governo. Aí você vê o governo, às vésperas da reforma da Previdência, vem e começa uma discussão dessa, que mostra o quê? Mostra que ele vai penalizar as pessoas, dificultando a aposentadoria e as pensões, algo que a gente vinha dizendo aqui que era necessário para que o sistema não quebrasse, mas que, por outro lado, está querendo pedalar. Então, como é que a gente aqui fica e defende uma reforma da Previdência se o governo não faz o mínimo, o beabá do que é a sua parte nisso? É muito difícil, Patrick. É uma coisa absolutamente contraditória. Eu espero que os homens públicos tenham juízo, parem com essa discussão o quanto antes, sustem isso, tratem de cortar os gastos onde tiverem de cortar, fazer a economia que tiverem de fazer e cumprir o raio da meta fiscal, que já é uma meta de um déficit bilionário. Não tem como ainda querer mais um puxadinho, mais uma pedalada para fazer mais déficit, gente. Desse jeito, você vai cobrir um lado, fazendo eventualmente a reforma da Previdência, e descobrir outro. E o Brasil vai continuar essa bagunça do ponto de vista fiscal. É por aí também para você, Madu? Claro. Agora esse problema é o seguinte: ano eleitoral. Você tem um período ainda que realmente a caneta funciona bem. Então, não é de se espantar, né, que você vai abrir o quanto possível, digamos, o saco de bondades, independente da situação do país, independente das contas públicas, para poder se posicionar, se garantir nas eleições. Né? E essa é o quadro que a gente assiste no Brasil desde sempre. Né? Esse tipo de prática é altamente perniciosa, altamente prejudicial
né? Em ano eleitoral, então, aí vira uma brincadeira, vira uma festa. Então, como a Vera falou, a gente fica aqui todo dia falando da importância da reforma fiscal, falando da importância de você ter equilíbrio nas contas públicas, né? Esse cuidado todo. Eu acho que a maior parte dos brasileiros ampla, né, concorda com a gente, independente se é de esquerda, de direita, de centro, de qualquer tipo de ideologia. Não, mas tem uma coisa clara, as pessoas até nas suas casas, né, ninguém gasta mais do que ganha. Você já tem o país numa situação delicadíssima, né? Você precisa fazer reformas estruturais importantes, começar da reforma da Previdência. Aí você vai quebrar, né, justamente o que é considerado cláusula, o que deveria ser considerada cláusula pétrea. Cara, agora você vê, aproveita-se sempre também esse período de férias, esse período de verão, em que, infelizmente, o Brasil, a partir de 15 de dezembro, mais ou menos, ele se desmobiliza de uma forma, né, que só vai se reorganizar mesmo depois do Carnaval. É lamentável isso. Né? A sociedade brasileira precisa ter uma postura mais ativa e responsável com relação a isso, porque é nessa época, né, que todos os poderes se aproveitam, né, para plantar, para fazer as suas pegadinhas. Ano novo, mas política velha, né, Luciana Verdolim? Política velha, vários governos já tentaram driblar a lei de responsabilidade fiscal, e o próprio presidente Michel Temer, quando ele precisou de apoio para aprovar o ajuste fiscal, ele dizia o seguinte, que o governo é igual ao orçamento lá da família, da dona de casa, você tem que gastar apenas o que você recebeu de salário, o que você arrecada. Agora fica muito claro que o que ele está querendo fazer agora é que mudar totalmente esse discurso. O discurso é uma coisa, prática é outra. E vale ressaltar também que o governo vai buscar apoio dos governadores, que tem um monte de governador encalacrado em dívida. Então, é uma situação complicada e o governo vai, sim, tentar resolver um problema que parece que em 2019 vai ser ainda pior. E você veja que não é a única pedalada em termos fiscais que o governo está dando, né? Ontem mesmo, ou anteontem, foi sancionada uma lei que permite à Caixa Econômica Federal se capitalizar usando recursos do FGTS em 15 bilhões. Para que é isso? Para financiar justamente ou dívidas dos estados, ou projetos dos estados, ou emprestar. Então você descobre um santo para vestir outro. Não pode fazer isso. Isso já foi feito em governos passados, você ficar capitalizando banco público com meio de recurso do Tesouro ou do FGTS. Isso daí não é dinheiro de ninguém, é dinheiro nosso. O dinheiro que está depositado no FGTS é do trabalhador brasileiro. Então, está caminhando para um caminho perigoso do ponto de vista fiscal o governo Temer. Chamou, Madu? Não. Estou só corroborando aqui, só abandonando minha cabeça para concordar com a Vera, né?